Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais um vestido comigo. Todos os outros que eu fiz, verão casual, está abaixo na descrição do vídeo. O de hoje é as Três Marias, que ainda é tendência e ele é bem verão, dá para fazer vários modelinhos bem fresquinhos. O de hoje o modelo pode ser para P até o plus size, porque ele é um vestido que fica bem confortável. Tem recorte, mas é sem modelagem e eu vou fazer um jeito bem simples, uma pence também bem simples que dá para todo mundo acompanhar. Em vez de quando eu vou dar a dica no vídeo, eu vou parar um pouquinho para explicar como que encaixa os pedacinhos, né? Porque senão, se você virar um pouquinho, você vai vestir e vai sentir que não está bom porque você entortou. Então, prestar bem atenção no encaixe, ok? E se gostou, já deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você não perde os próximos vídeos que vem por aí. E o nome que eu vou dar para o meu vestido hoje é Sun, Sol ou simplesmente Sol. Então, gostou? Então vamos lá cortar e costurar comigo. Vou fazer com esse tecido aqui, ele é uma cambraia, ele é fresquinho, pode ser tricoline, pode ser jeans, pode ser tecido leve, musseline, crepe também. E como ele é bem clarinho, ele é quase da cor da mesa, eu vou colocar esse tecido aqui para vocês verem o corte. Esse jeans aqui, ó, também poderia fazer, ele ficaria mais armado, mas fica bem bonito também. Ó, agora dá pra ver melhor, né? Aqui está dobrado. E aqui eu vou dobrar novamente, ó, com dois tecidos aqui, tá? Que assim eu já tiro o forro junto. Dobro. Tanto que eu vou precisar aqui. Pega uma peça sua ou uma modelagem, um molde que você tenha. Aí você pode usar. Dobra. Esse aqui, ele é mais ajustadinho, então eu preciso que fique mais ajustado no busto. Caso contrário, se você quiser, você coloca 1/4 do seu busto aqui, tá? Divide por 4 o contorno do seu busto e coloca daqui a aqui. E deixa 1 ou 2 de margem de costura. Aconselho sempre 2 de margem de costura. Primeira coisa que tem que fazer é deixa aqui 2, tá? 2, 1,5. Deixa eu afastar aqui, ó. Que é para os botões. Então pronto, aqui ó, tem a sobra de tecido para margem de costura. E o que eu vou fazer aqui é pegar a medida do seu busto. Você vai no seu busto e ver quanto você vai precisar. Você vai medir em cima do seu busto até embaixo do busto. Essa medida aqui, de cima do busto até aqui. No meu caso, deu 14, então você vê aí, o seu busto é maior ou menor. 14. Aqui, com 1 de margem de costura, ó, vou medir mais para cá. Deixa 1 de margem de costura. 14, mais 1 também de margem de costura. Marca com um giz ou um alfinete. Eu vou passar um giz. E ó, deixei bem mais que 2, tá? Tem mais ou menos uns 4 centímetros a mais aqui. É preciso. Aí, aqui eu já marquei, né? Cadê o meu giz de novo? Aí eu perco o giz toda hora. Marquei aqui, que eu dobro onde tá a marquinha. E olha como você vai cortar. Aqui é a margem de costura, né? Vou cortando, observe, aqui do meio, no meio, daqui, aqui, no meio, eu vou descendo, curvando. Como que eu faço? Desce aqui 2, daqui, aqui desceu 2, né? Desceu esse 2, aí você vem até este meio aqui, ó. Fininho, 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 até esse 2. Vendo? Olha, fez essa curva aqui. Aí você corta.
Faz isso que o encaixe do busto fica perfeito. Pode retirar. Vou cortar reto aqui, mas a gente vai modificar. Agora o que a gente vai fazer aqui na lateral, entra 2, ficou 4, lembra que ficou 4 de diferença? Então aqui você entra 2 e segue até a metade, terminando em nada, assim. Entra 2 e vai até lá, assim, ok? Deu para entender? Aí você diz assim, por quê? Porque isto aqui vai ser uma pence para nós, uma pence, e a partir do momento que você fizer uma pence, essa pence vai ter 2 de largura, tá? Você fecha ela com 2. Aqui eu estou fingindo que estou fechando, tá? Aí quando fechar, aí ela vai fazer exatamente o encaixe do busto, que é o que a gente vai precisar. Aqui na parte de cima, se tiver irregular, você pode até retirar um pouquinho. Eu vou acertar aqui, que eu sinto que tem uma sobrinha. E deixa retinho mesmo. Ó, agora está ótimo. Aqui está dobrado, lembra que eu falei? Então, corta aqui. Aqui bem no meinho, eu vou fazer o final da minha pence. Vou marcar uma bolinha aqui, ó, bem no meio. No meio aqui, no meio aqui. Só faça isso. Vai do outro lado também. Lembrando que eu estou fazendo no modo fácil para vocês que ainda não sabem costurar, para os iniciantes. Tirei todos os cálculos e papéis, simplesmente corta e costura, que seu busto vai ficar encaixadinho sem sobra aqui na parte da cava. E na parte do forro também. Aqui, ó, tem 2, né? Eu já marquei o de cima, falta marcar esse de baixo. Então eu seguro aqui e marco. Assim todas as pences vão ficar igual. Marco aqui em cima e embaixo. Pronto. Dois, 3 e 4. Que assim fica forrinho. Ó. Abriu. E é assim que vai ficar. Aí aqui vai ser onde a gente vai colocar os botões. Depois que a gente costurar, você entende o restante. Agora, deixa eu ver aqui na lateral quanto que vai ser o outro. Se eu vou fazer uma pence, tirando 2 aqui, ó, exatamente assim, pronto. Vou fingir que estou fazendo, ó. Fiz o 2 aqui, aí você vê quanto que sobra. Dê a fita. No meu caso aqui, deu 13. Daqui aqui ficou 13. Aí, por que eu preciso desse 13? Para ver a lateral da parte costa. Vou abrir. Pega o tecido, aí você dobra. E vou colocar o 13 aqui. 13. Corto reto. Deixa a margem de costura. 2 de margem de costura é bom. Aí eu marquei bem aqui o 13, então aqui tem que ficar reto, porque eu estou fazendo reto.
Pra ficar reto, eu venho até aqui, dobro, que aí fica retinho. Pronto. Parte costa, pode fazer forrado se quiser, ou deixa só com um tecido mesmo. Eu não vou forrar não, vou deixar só com um mesmo. Agora a gente vai fazer a parte da saia e do corpinho. Que a gente vai fazer tecido dobrado. A primeira parte, depois do busto, é essa aqui. No meu caso, eu dividi e eu vou fazer a primeira parte com 30 e todas as outras com 30 também. Aí você vê se dá com 30, você pode fazer com 40 e fazer de 2 saias, ou faz uma saia só e depois outra grande franzida, ou pode fazer uma bem longa e só franzidinho na barra, aí você escolhe, tá? No meu caso deu 30, 30, 30, 30 e dá o comprimento do vestido que eu quero. Todos no mesmo tamanho. Se é 30, eu ponho 32 para margem de costura. Para ver o tamanho aqui. Essa parte aqui não tem forro, então eu vou deixar mais aqui na parte da frente. Nesta parte aqui deixa 5, tá? Que é pra margem da vista dos botões. Então deixa 5. 5 dá bem. Deixei 5, aí corta aqui. Aqui eu deixo maior, uns 3 dedinhos, e vou subindo até a parte de cima. Aqui bem, até chegar 2 de largura aqui. 2 de margem de costura. Ok. Fica um pouco em evasê. Se você quiser mais largo, faça mais largo. No meu caso dá, porque meu quadril é pouco. Se você tem muito quadril, confira. 1/4 do quadril mais 2 para ficar bem soltinho, tá? Ó, fica um pouquinho só em evasê. Se eu tenho muito quadril, é lógico que iria ficar bem mais evasê. Como o meu é pouco, é mais ou menos esse tamanho aqui mesmo. Abre aqui, que é a parte da frente. Aqui é o tanto de botão que eu marquei. Deixa eu pegar aqui. Tem um gato em cima do tecido. Deixa a mamãe pegar. É, gordita. Costa sem vista, né? Então a parte costa é simples. Posiciona aqui na dobra. Vê o mesmo tamanho. Aqui o mesmo tamanho. E corta. Que termina com 2 também de margem de costura. Levemente evasei, igual a parte de trás. Aqui está no tamanho. Eu só vou retirar esse excesso aqui. Retinho. Depois olha aqui na lateral para ver se realmente bate. Se não bater, você vai ajeitando, tá? Isso é corte sem molde. Você corta sem molde, aí depois você olha se realmente tá legal, ó.
Tá vendo? Ó, lateral com lateral. Tá legal. Aí já pra dar aquele jeitinho, ó, lateral com lateral. Pra dar aquele jeitinho, você já pode tirar algum biquinho, principalmente você que tem muito quadril, vai dar um biquinho aqui. Aí você já retira, tá? Ó, tá vendo? No meu caso não tem muito, porque eu não tenho muito quadril, mas quem tem muito quadril vai ficar um biquinho. Ó, já deu uma melhorada. Pronto, agora vamos fazer os outros 3 pedaços com 30 de comprimento, que dá o meu tamanho. Deixa eu pegar o tecido, filhinha. Poxa, mãe, que coisa. Tá querendo dormir, né? Não tem outro lugar não pra você dormir, hein? Hein, meu docinho mais doce. Opa! Deixa a mamãe pegar você, tá? Meu amor. Agora, para cortar a parte da saia, como é muito grande, eu vou cortar em miniatura, que aí fica melhor. Você vai pegar a parte do corpinho e vai abrir assim. A gente precisa dessa medida aqui, ó, da barra do seu corpinho para poder continuar a saia. Eu vou aqui em miniatura, parte do corpinho aqui, costa, frente, aqui é a barra do corpinho. Você vai pegar o tecido, no comprimento do seu tecido, você vai cortar o tamanho que você quer. No meu caso, eu tô cortando tudo com 30, aqui eu cortei com 30, então aqui também é 30. Tem margem de costura, então eu vou fazer com 34. Por que 34? Porque eu estou fazendo diferente, tem uma barrinha. Caso você vá só costurar, aí pode pôr 32. Eu tô colocando 2 a mais porque eu vou fazer uma barrinha, um embanhado. Aí vocês observam como eu farei. Então eu venho aqui e coloco os meus 34, que é como eu estou cortando. E corta. Cortou, ele vai encaixar aqui, franzir e vai ser costurado aqui. Quanto que eu fiz maior? Eu fiz 24 maior, tá? No meu tamanho real. Aí você precisa de mais uma e mais outra, são 3. Vou cortar igual, aí eu venho aqui em cima. Corto um. Esse é daqui. Corto o outro. Lembrando que você pode fazer um só franzido, um pequeno, um maior. É que o meu deu certinho este tamanho de 30 para ficar comprido. Você vê que já não dá para franzir, então eu preciso de mais um. Deixa eu cortar logo o outro antes de eu cortar esse aqui. Eu já vou pegar o terceiro. Preciso que fique maior, então eu pego esse aqui o tecido tá dobrado, tá? O seu tecido dobrado. Eu não sei se eu falei, mas é tecido dobrado. Então aqui, ó, na dobra do tecido, eu vou abrir e vou cortar o meio, que é o que eu vou precisar para este pedaço aqui. Pronto. Então, eu já vou costurar aqui. Aí aqui é outro para a parte de baixo. Aí eu preciso de mais um. Corto mais um. Deixa eu medir com esse pedaço que sobrou. Aí eu vou usar 2 pedaços. Aqui, ó. Ponho 2 e já dá para franzir. Deixa eu ver mais para cá, né? Tá dando pra ver, né? Esse aqui foi aqui e aqui outro. E aí já dá para franzir, olha, fica igual uma escadinha.
O franzido é bem suave, eu comprei 3 metros e vai dar certinho pra mim. Como que eu vou fazer? Aqui, esta última, já vou pegar aqui, vou abrir, tamanho real, e vou costurar. Costurei, fiz acabamento e eu vou franzir toda essa parte aqui de cima. Passa uma costura e faz um franzido na parte de cima aqui. Esta outra você também já vai pegar e costurar. Abre, vai franzir aberto, tá? E também vou franzir na parte de cima. Vou franzir. E essa parte de baixo aqui eu vou embanhar. Somente a parte de baixo. E aqui, depois de franzir, já faz acabamento. Franziu, faz acabamento. A parte de cima, o mesmo. Vou abrir. Vou franzir. Faz acabamento e faz o embanhado aqui. Então, o embanhado é aqui e nesta aqui. Esta última aqui você faz por último. E aí a gente vai, vou deixar o corpinho aqui, aí a gente vai fazer a união. Deixa eu mostrar. Esta parte aqui é esta aqui, ó, bem já. Deixa eu ver qual que é. Essa aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Já franzido. O franzido tá bem pouquinho. E ele está aberto. Porque não é círculo, é aberto, já que eu vou colocar a abertura na frente. A segunda, que é esta daqui, já está aqui, ó. Franzi, eu passei overlock. E está aberto também aqui, ó. Aberto. E esta última é esta aqui, que é bem pequenininha. Franzido bem pouquinho e também aberto. E o embanhado, lembra que eu falei? Tem que embanhar, porque eu estou fazendo de uma forma. Se você quiser, só costura junto com o outro franzido e passa a overlock ou um zigue-zague. Então, como a gente vai fazer? Deixa eu tirar isso aqui. A primeira parte, que é a parte de cima, vai na segunda parte. Aqui está o embanhado. Aqui o franzido, ele vai em cima do franzido aqui. Eu passei overlock, você pode passar zigue-zague, tá? Mas tem que fazer o acabamento, senão vai desfiar. Aí eu coloco aqui em cima. E vamos passar a costura. E é assim que eu vou unir até a outra lateral. Porque aqui ela está aberta e vai até a outra abertura. Essa é a primeira, essa é a segunda. E essa outra aqui também já tem banhado, vai na terceira. Coloca em cima e também costura até o final. Você pode alfinetar até o final, que aí você tem certeza que está bem distribuído o franzido. E que não vai faltar até o último lá no outro lado. Aqui agora é só costurar. E assim você faz a outra parte. Maneira de fazer que fica bem bonito. Acho que dá um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente tem que fazer esse embanhado antes. Mas vale a pena, viu? Se você quiser fazer assim.
Agora vamos fazer a alça. Eu não consegui gravar o corte, mas esse primeiro pedaço que a gente vai fazer da alça são 3 pedaços. Esse primeiro tem 70 por 14 de largura. Eu já embanhei as 2 laterais. Agora eu vou dobrar aqui ao meio, você passa um vinco e faz uma costura no meio para a gente poder franzir. 70, mas você pode fazer até mais, que aí fica mais franzidinho. 70 era o que eu tinha. Costurou, aí você puxa a linha e vai franzindo. Essa é a primeira parte. E essa segunda parte que a gente vai costurar, eu já embanhei uma lateral. E ela tem 60 por 16. Aí a gente vai costurar aqui, eu já passei a costura. Aí a gente puxa a linha e franze também. E já tá embanhado. Pronto, agora como montar? Aqui está tudo no direito. Vamos colocar aqui na parte de cima, como? Vamos fazer de um jeito para que o acabamento fique bom. Vira no avesso, pega essa parte aqui e vira aqui. E costura bem no meio. Essa sequência vai fazer com que o acabamento fique bom no avesso e no direito também. Ajeita bem o franzido e vai costurando. Agora que está costurado, você posiciona aqui, vira, puxa, aí ó, já fica com acabamento. Isso aqui é o avesso. Aí aqui no outro lado, ó, já está prontinho. Agora vamos pôr a nossa fitinha. A minha alça vai ficar com 40. Você dobra e passa costura. Bem em cima da outra costura, mas é bem na beirinha, tá? Posiciona aqui. E faz uma costurinha bem fininha. Arruma sempre o franzido, deixa tudo distribuído. A largura dessa fita está com 4 de largura. Aí eu dobrei, costurei. Agora a gente vira ela e faz um pesponto. Pode passar antes que facilita. Aí pesponta, eu já fiz a outra aqui, já pespontei. Olha, passei um pesponto e já ficou assim. Prontinha já para usar. Agora vamos montar a parte do busto, do corpinho. Eu vou fazer um lado da parte frente, depois você vai fazendo igual o outro lado. Observa o encaixe. A parte do busto, daqui ele tem uma leve curvinha que encaixa na parte do corpinho. E aqui em cima é só retinho. Observe como encaixa tudo direitinho que fica perfeito. Observou, está tudo na posição correta. Vamos fazer primeiro aqui a vista, tá? Você dobra aqui e passa a costura.
Pronto, fiz aqui a vista. Agora vamos fazer a parte de cima aqui. Veja que aqui tem o forrinho, né? Eu vou afastar aqui. E vamos fazer a nossa pence. Dobra aqui. E a pence é baixa 2 e segue reto até o pontinho que a gente marcou. Aí, começa em 2 e vai afinando. Pronto. E faz a outra igual. Pronto, a pence já está feita. Aqui ficou o avesso e o avesso também para dentro aqui. Posiciona aqui em cima. Aqui eu virei a vista que eu tinha feito para este lado, mas é para baixo, já que vai ficar nesta posição. Aí eu descosturei aqui, eu fiz de novo. Agora está do lado direito. E aí vai ser encaixado aqui, cadê a alça? Vamos pegar aqui. Vamos costurar aqui, você vai vir, pega ela, vira para cá. Eu já deixei aqui um pontinho marcado, exatamente onde eu quero. Alfineto aqui. A outra parte está aqui na posição, vou pôr por cima. Ok, eu sei que tem hora que você olha e diz assim, isso não vai dar certo. Porque às vezes você já está desesperada para aquilo terminar e parece que você não vê o vestido, se acalma. Na hora que você seguir tudo que eu fiz, fechar as laterais e no espelho experimentar, você vai dizer, ufa, eu consegui. Então não desista não, vamos continuar. Lembrando que essa parte do babadinho aqui, ele pode ficar bem embaixo da sua axila e pode incomodar. Então, para isso, eu vou vir aqui, nesta parte de cima, e vou dar um plissadinho aqui. Aqui não tem esse outro babado? Então, ele fica aqui e o plissadinho vai em cima desse babado e vai ficar bem escondidinho aqui, ó. Só para afastar um pouquinho. Tá vendo? Olha, ele deixa mais espaço, então a axila não vai incomodar depois. Caso contrário, se você fizer muito, ele vai muito lá embaixo, fica até difícil de costurar a lateral depois. Então, dê esse pequeno plissado. Coloca aqui em cima. Observe os lados, se tá correto, tá? E aí, costura.
Aqui eu já costurei, aproveita e já fecha aqui a parte da frente, aqui, costura. Ai, acabou a linha, peraí, quebrou. Pronto. Agora, para desaversar, corta esse cantinho aqui para facilitar. E aí você puxa aqui. Agora a gente costura aqui. Costura, segura só uma parte, deixa o forro aqui de baixo e traz ele voltando aqui por cima. Coloca bem no cantinho mesmo aqui, tá? Volta aqui por cima. E aí, costura. Junta aqui o busto com o corpinho e o forrinho por cima. Aí ele fica embutido. E já fica com acabamento. Aí puxa aqui. Sempre dá um jeitinho, na hora que você passar ele fica bem encaixadinho. E dessa mesma forma aqui, você faz o outro lado, tá? Eu já fiz o outro lado igual, até passei já, olha. Igualzinho, com a mesma alça aqui. E aqui é onde é a vista dos botões. Fica assim. Agora que você fez frente, a gente vai preparar as costas. Aqui você... Se quiser, pode até já fazer umas casinhas de botões, mas como eu não vou fazer, agora eu vou só alfinetar. Pronto, agora deixa eu preparar as costas. Aqui na parte costa eu não fiz forrinho, né, da parte de cima, seria até interessante fazer. Mas agora também o meu tecido já está todo picotado, não vai dar. Então, eu vou fazer sem forrinho mesmo. Lembrando, olha o encaixe, a posição correta. A minha posição correta é esta aqui. Vou pegar aqui, ó, e vou passar uma costura. Aí faz acabamento, tá? Zigue-zague, overlock. Então, aqui eu já fiz. Tem várias formas de você evitar que fique sobrando muito tecido na parte costa.
Você pode pôr elastiquinho, pode pôr fitinha para dar lacinho. Eu vou dar a opção de pence ou deixa solto também, tá? Eu posso muito bem deixar solto, mas eu não vou gostar muito porque eu já sou muito sem bumbum, então eu prefiro dar umas 2 pencezinhas. Mas é opcional, pode deixar ele soltinho porque realmente não há pence. E também não há pence porque geralmente tem embutido. Eu poderia fazer embutido? Poderia, mas aí já iria para modelagem. Ia ficar um pouco difícil para quem está fazendo no modo fácil, assim como eu estou. Então, no modo fácil, eu fiz isso aqui. Aí eu só vou dar as 2 pences. Mas primeiro faz aqui o acabamento, tá? E agora eu vou dar a minha pence. Essa pence é... A pence que eu vou fazer aqui poderia estar totalmente embutida, sem ser vista, e iria funcionar da mesma forma. Ou poderia fazer a pence em cima e embaixo, então aí iria modelagem, iria dificultar, não iria facilitar, como eu estou fazendo neste momento, que é uma pence direta. Poderia ser em cima, depois embaixo, ou a embutida. Então eu vou fazer aqui, entra 10 mais ou menos aqui, ou pega daqui a aqui a metade. Então eu prefiro entrar 10 centímetros, que dá certo para quase todo mundo aqui. Bem fininho, tem que ser bem fininho, gente, senão ela vai ficar feia. Marca de um lado e do outro. Pronto, marquei. Vou segurar aqui e fazer minha pence. A parte da costura você leva para cima, que fica mais delicadinho, virado para cima. Para não dar falta de tecido na parte de cima, você tem que fazer bem fininho, o mais fininho que você puder. Porque senão você vai roubar tecido do seu busto. Começa aqui bem fininho. Aí, a partir daqui, você entra um e segue reto. Olha embaixo, vê se tá na posição correta. Aqui. Aí eu curvo. E aí eu sigo aqui. Lembrando que essa pence pode ser refeita quantas vezes você achar necessário, até que fique bonitinho nas suas costas. Tem gente que tem muita curva e outras pessoas menos. Olha como fica. Isso aqui, gente, essa pence é opcional, mas faz uma grande diferença. Experimentem fazer, tá? Agora a gente já poderia fechar as laterais, mas vamos primeiro colocar as alças. Você já viu aí se suas alças estão no tamanho que você quer? Deixa eu ver aqui se ela está correta. É bom medir, tá? Mede uma a uma aqui. E olha aqui se tem alguma sobra. Deixa aqui só um pouquinho. Deixar retinho. Pronto. Esse tamanho eu já experimentei, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Coloca aqui, ó. Direito com direito, coloca ela em cima. A ponta. E pra fazer acabamento, pega uma tirinha, um revel, alguma coisa. Uma tirinha só pra colocar aqui e a gente poder costurar e ficar com um acabamento legal. Alfineta.
A minha alça está bem na pontinha, no meinho da pence que a gente fez. Posiciona aqui em cima e vamos costurar. Lembra? Tem que dar aquele plissadinho aqui nesta parte, igualzinho fez na frente, porque senão ela vai lá na axila. Um pequeno plissadinho. Agora costura. Agora aqui a gente vira e já faz o acabamento fazendo um pesponto. Eu vou só alfinetar e deixar pra fazer o acabamento depois, porque eu acho que a lateral vai ficar bem melhor, deixando pra costurar depois essa parte. Que aqui é só costurar na beirinha e já vai estar pronto. Mas aí eu vou deixar aqui a lateral, porque ela fica tão mais fácil de colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Lateral com lateral. E a gente vai e costura. O acabamento fica bem bonitinho se você fazer ele aqui embutidinho. Você olha se tá batendo aqui a parte da costura na parte de baixo, porque se sobrar alguma coisa lá em cima a gente conserta. Colocou aqui, ó, costura com costura, aí sobe aqui em cima, vê se está batendo. No caso aqui, a parte da frente, ó, dá pra tirar assim 1 centímetro aqui e costurar para que fique encaixado. Se sobrar aí em você, é só fazer isso, tá? Abre aqui e tira um pequeno espaço para que encaixe. Isso são coisas que às vezes está costurando, acontece, então você retira só para que encaixe certinho. Aí tira esse um, sobe, terminando em nada. E aí, observa aqui se já deu pra encaixar. Ó, agora bateu, está certinho. Agora aqui a parte de trás, você encaixa aqui. E aí, costura a lateral. Puxa aqui por cima. Dobre em um aqui, aí costura que já fica certinho. Pronto, eu já costurei, fiz aqui também o outro lado, já fiz acabamento.
E agora a gente vai fazer um embanhado aqui da parte de baixo. Você já pode experimentar, ver se tá legal no seu corpo. Pra mim tá bom, ficou soltinho. E aqui tem que fazer a barrinha bem fininho para que encaixe na saia. Deixa eu pegar aqui. Para seguir os mesmos que eu fiz aqui, barrinha e posta em cima, né? Então esse aqui também tem que ficar igual. Vou colocar aqui lateral com lateral e vou acertar para ver se tá certinho aqui. É sempre bom olhar, tá, gente? Pra ver se ficou certinho aqui, ó. Veja que tem uma sobrinha. Eu já vou retirar pra poder fazer a barra. Vou seguir daqui de cima até a parte da lateral. Nunca deixe irregular. Ó, aqui está certinho. Agora eu posso fazer a barrinha. Pronto, agora que fez a barrinha, já pode colocar junto com a saia. O tamanho da sua cintura. Coloca aqui em cima e faz o mesmo que fez, juntando a parte das saias, que é costurando. Só que aqui, veja que já temos aqui a nossa vista, então tem que fazer aqui também. Aqui eu deixo um pouquinho, tira o franzido aqui, deixa retinho. Aí a gente vai pegar e fazer uma vista aqui do mesmo tamanho dessa parte aqui de cima, para que fique igual. Faz de um lado e do outro também. Aqui a vista, agora eu já posso colocar aqui em cima e passar a costura igual a gente fez nas outras partes aqui, deixando uma beirinha. Aqui tem 1 centímetro de beirinha em todo ele, tá? Então é a largura de um que fica bom.
Pronto, ó, terminei, já parei aqui, ó, já do outro lado, feitinho. Agora, o que está faltando? Fazer casinha de botões e fazer a barrinha. Eu vou fazer a barrinha e depois eu faço a casinha de botões e prego os botões. Vou fazer aqui a casinha dos botões, mas falta aqui, né, o nosso pesponto aqui na parte das costas. Dobradinho aqui é só costurar. Aí fica bem bonitinho aqui na parte das costas o acabamento, olha que bonitinho que fica. Então, aí só falta agora os botões pra fechar. E ficou assim, ó, ficou lindo, gente, maravilhoso. Tenho certeza que quem fizer vai adorar. Quando você veste, o conforto também é muito bom. Para as meninas plus size, aproveite que realmente fica sem muito tecido na parte da cintura e todo o tecido está mais na parte da barra. E ficou assim, agora só vou fazer as casinhas de botões, está pronta o vestido. É muito confortável, esse modelinho é muito bom. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada pela companhia até aqui. Rios vai estar lá no Instagram, se não me segue, segue lá, é Luciete Vasconcelos Atelier, onde eu mostro todo o movimento do vestido. Obrigada pela companhia, paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!